Senhor, nós acabamos de cantar aqui. Sim, tudo está preparado, Pai. Tudo está preparado para que a gente abra a Tua palavra e a gente se alimente daquilo que só o Senhor tem para nós, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, meu Deus. Colocamos aqui nossos corações, Senhor Deus, e leve esses corações a se quebrantarem na Tua presença, de uma forma dedicada para ouvir, porque nós estamos aqui, a Tua palavra nos interessa, ela é a nossa primazia, Senhor Deus. E que assim, Senhor Deus, a gente receba aquilo que de uma forma particular o Teu Espírito tem a ministrar às nossas vidas nessa noite. É assim que nós te pedimos humildemente, Pai, a Ti te clamamos, no nome de Jesus. Amém. Bem, igreja, nós seguimos, então, nesse nosso mês de fevereiro, nós separamos um tema, um assunto, para participar e aproveitar dentro de uma série de mensagens, dentro de um tema que nos dirige aqui no aproveitamento da palavra de Deus. Essa série chamada Fundamentos, nas quais a gente tem o propósito e o objetivo de se reciclar e se revisar dentro de fundamentos da vida cristã, dentro de coisas que são tão essenciais, são tão fundamentais para a minha vida, para a sua vida. São 4 domingos ao longo do mês de fevereiro, são 4 fundamentos que nós observaremos para depois concluir no primeiro domingo de março, um arremate desse tempo. Mas é assim que nós estamos buscando participar, aproveitar da palavra de Deus ao longo desses domingos. Domingo passado nós iniciamos essa série pensando, refletindo sobre o primeiro fundamento, o amor. O amor a Deus, que é o principal mandamento, mas que Jesus, de uma forma particular dele, já vincula e já traz o segundo maior importante, que sempre caminha com esse primeiro, que é o amor ao próximo como a si mesmo. Jesus falou disso e nós aproveitamos disso na semana passada. E hoje nós vamos então separar mais um fundamento para refletir, um fundamento chamado obediência. É disso que nós vamos falar nessa noite. Irmãos, falar de obediência é essencial e base para a nossa vida com Deus, porque não existe uma vida abençoada e saudável a ser vivida na presença de Deus que não inclua a obediência. A obediência, ela é mandatória, ela é essencial, e isso é algo do qual nós devemos perceber e nunca se esquecer, por isso, desse tema, desse assunto ser um fundamento. Se a gente olha lá no primeiro momento que a Bíblia registra, a Bíblia reflete ali a criação do homem, o Éden, o jardim do Éden. E ali era o contexto perfeito do qual Deus criou o homem para viver como ele pensou que esse homem deveria viver. E Deus separou, estabeleceu algumas coisas para essa primeira experiência. E bem ali naquele momento inicial, Deus já estabeleceu para a vida desse ser que eu crio, vai ser importante experimentar a obediência. Porque ali já naquele jardim, Deus já deixou uma opção de escolha. Deus já estabeleceu um caminho do qual se poderia obedecer ou não obedecer. Ou seja, isso deve nos chamar a atenção, deve nos fazer pensar que o nosso Deus, Ele é esse sim que prima, que projeta, que estabelece esse caminho pelo qual a obediência acontece. Ali no Éden, Deus estabeleceu um princípio e por meio do qual o homem obedecendo, ele viveria um projeto maravilhoso, perfeito, na presença da bondade, do amor, da perfeição de Deus o tempo todo. Você já parou para pensar nisso? Se Adão e toda a gerações que vieram depois de Adão obedecessem a Deus naquilo que Deus chamou o homem para obedecer, você tem essa noção de que a nossa vida seria extraordinariamente diferente? Ela seria de uma forma com a qual a gente tanto anseia lá no fundo.
Mas o fato é que todas as vezes que a gente reflete sobre obediência e desobediência, a gente tem que pensar e tem que se lembrar que obediência é algo que Deus estabeleceu, e no que Ele estabeleceu, sim, agrega, traz as suas consequências. Não foi o que Adão seguiu. Adão escolheu desobedecer a Deus, e a partir dessa escolha de Adão, acontece isso na raça humana, a chamada separação de Deus, a separação do homem, do Deus bom, santo, perfeito, e é a partir daí que se dá o mal. A gente tem que pensar, Deus, ele é a bondade personificada, e quando o homem se separa totalmente desse Deus que é a bondade, ele vive toda a contrariedade daquele que é bom, e daí se dá o mal. E a partir de Adão, então, existe essa aquisição do homem de uma natureza que é totalmente contaminada do pecado, desde o seu nascimento, segundo a Bíblia nos relata. Salmo 51, 5 vai dizer, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, dos meus pais eu herdei essa condição de pecador. Efésios 2, de 1 a 4 e Colossenses 3, 6 também vai dizer sobre essa questão da raça humana que vive na desobediência por uma condição natural. As versões mais antigas da Bíblia vai chamar de filhos da desobediência por conta dessa natureza, por conta dessa condição de pecado. E tudo isso, então, é algo que desde a queda de Adão isso acontece. O texto de Efésios, ele vai estabelecer as consequências que a desobediência trouxe desde o seu início. Então o texto vai dizer que desde Adão, toda a raça humana, todos os homens foram mortos nas suas transgressões e pecados. Eles passaram a seguir a presente ordem de um mundo corrompido e caído, satisfazendo as vontades da carne que não são boas, que não são genuínas, que não são na sua própria essência particular separada de Deus, elas não são boas, seguindo os desejos e pensamentos, deixando-se levar por eles, e por conta de tudo isso, merecedores da ira de um Deus santo e perfeito. Mas o mesmo texto, na sua sequência, ele vai dizer que Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando a gente ainda estava morto em nossas transgressões. E é a partir dessa nova vida em Cristo que a gente absorve, recebe uma nova vida, a gente se torna nova criatura, que agora não somos mais escravos da desobediência, escravos do pecado, mas nós sim podemos viver uma nova disposição de vida, uma disposição de vida voltada, resgatada agora em Deus por meio da redenção, para viver obediência de novo. Então, irmãos, a obediência ela é essencial na nossa caminhada e trajetória humana. Ela é algo que Deus estabeleceu, e a Bíblia, em todo o seu conteúdo, vai falar repetidamente desse conteúdo, desse assunto. E hoje nós vamos fazer base a partir de um texto que está lá no Antigo Testamento. Eu convido você para que abra a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, nós leremos os versículos que seguem a partir do versículo 1. Texto que fala de desobediência. Primeira Samuel, Antigo Testamento, capítulo 13, leio a partir do versículo 1, na Nova Versão Internacional, que diz assim aqui na minha leitura corrida com os irmãos: Samuel repreende Saul, rei Saul, profeta Samuel repreende Saul. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e assim os filisteus foram informados disso. E uma vez atacados, então, Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo: que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel.
Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e os poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. E Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto, e quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: olha, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido a ele, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Irmãos, o que nós percebemos nessa leitura aqui? O episódio é o seguinte: Saul, ele estava consolidado rei de Israel. E como rei, ele tinha a sua defesa nacional a ser feita. Os filisteus eram um povo que afligiam e buscavam muito atacar o tempo todo a nação de Israel. E é por isso que Jonatas, o filho de Saul, assume uma postura de se voltar-se contra, de assumir uma posição de defesa para dar um basta nisso aqui. É por isso que eles se mobilizam para se defenderem. Mas o que acontece? Na medida em que eles se organizam, os filisteus se organizam em maior número, em muito mais quantidade. Quando esses vêm atacar a nação de Israel, acontece esse grande susto, esse grande pavor que toma aqui o exército de Saul. É nesse momento aqui, bem no começo do capítulo que nós lemos, em que o primeiro exército de Israel está sendo formado. Mas embora então fosse um exército que estava começando aqui os seus dias, quando eles se veem diante dessa situação, bate o medo, bate o receio, bate a expectativa do e agora, o que vai ser de nós diante dessa situação aqui? E é a partir daí, então, que eles começam a se dispersar, e havia, dentro do que nós lemos, um prazo combinado para Samuel chegar e sacrificar ao Senhor. Naquele tempo, era assim que era cultuado, era assim que o Senhor era buscado, eram prestados sacrifícios, holocaustos. Essa era a forma de, antes de entrar numa batalha, pedir o favor de Deus, pedir a graça de Deus para que Deus estivesse com eles em meio àquela situação de embate, de entrave. E havia um acordo, havia uma expectativa, 7 dias para Samuel chegar, mas Samuel acabou se atrasando. E os soldados começaram a se dispersar. E Saul começa a ver aquilo, e Gilgal, que era o local onde eles estavam, era um lugar muito estratégico, porque era um QG dentro daquilo que a nação de Israel, dentro do seu novo exército formado, vinha experimentando, e eles percebem que os filisteus estão se achegando para atacá-los. E Saul se depara diante daquela situação. Ele sabe que em qualquer momento a guerra vai começar. Ele sabe que em qualquer instante aqueles muitos e muitos soldados virão para confrontar os soldados, o exército da nação de Israel. E antes ele quer fazer aquilo que para ele era tão importante, que era se apresentar ao Senhor, sacrificar ao Senhor, para estar ali debaixo do cuidado do Senhor, segundo aquilo que era importante para ele.
Só que Saul, como líder da nação de Israel, ele era alguém que conhecia muito bem a lei de Moisés em todos os seus detalhes. E ele sabia, como rei, ele devia ser um dos guardiões dos princípios da lei do Senhor. De que ele, como rei, ele não deveria nunca, jamais prestar sacrifícios, holocaustos, porque isso só era reservado à figura do sacerdócio, à figura dos sacerdotes. Ele, como rei, ainda que fosse um líder político, um líder nacional, ele não tinha essa alçada, ele não tinha essa responsabilidade, ele não estava para esse tipo de iniciativa. Mas Saul vê que aquele momento está para eclodir, aquela guerra está para estourar, Samuel não chega, e chega um momento que ele assume a responsabilidade e ele faz o que ele acha que ele devia fazer. Ele tinha o princípio da lei, ele sabia o que a lei determinava, ele sabia o que, como mandamento do Senhor, ele tinha nas mãos para zelar, para viver aquilo na sua própria liderança e ser exemplo para os seus liderados, mas ele simplesmente olha para aquilo e fala: eu vou priorizar outra coisa, eu vou fazer aquilo que o meu coração está pedindo, e eu acho que então eu mesmo tenho que prestar esse sacrifício aqui. E é por isso que quando Samuel chega, Samuel o repreende. Samuel fala: o que foi que você fez aqui? Você é singular, você é líder, você é de uma projeção, você é de uma importância, você tem que ajudar, você tem que ser a referência na obediência da lei, enquanto um líder nacional, e você assume em fazer aquilo que você não deveria. E é por isso que então Samuel fala das consequências que haveria de acontecer para Saul, pelo fato de ele, que era um líder chamado a viver obediência a Deus, não ter vivido a obediência a Deus como cabia a ele de fato, para assim ali o seu papel, a sua ação ali em meio a seu exército, a sua iniciativa de guerra. Eu quero trabalhar aqui alguns pontos aqui observando esse texto que depois nós aplicamos para nós, irmãos, pensando esse aspecto tão fundamental para as nossas vidas da obediência. Quero observar com você aqui no texto que havia orientação, havia instrução para Saul. Ou seja, Saul conhecia a lei. Saul tinha o que obedecer. Porque todas as vezes em que a gente fala sobre obediência, nós estamos falando sobre o quê? Sobre isso que está posto claramente e é se chamado a corresponder. A lei orientava que ele não deveria fazer aquilo era restrito aos sacerdotes. Deus não cobraria obediência de Saul se Deus não tivesse dado a instrução e a orientação para Saul, mas ele sabia, ele conhecia, ele dominava essa instrução que tinha sido colocado para a vida dele, e por isso que isso era uma responsabilidade. Havia instrução, havia ordem, havia um mandamento para que Saul zelasse e correspondesse claramente. Quero chamar a atenção para um outro aspecto aqui, de que a situação que Saul lidou na batalha, ela era de fato verdadeiramente complexa, não era uma situação fácil. Porque pense aqui comigo, eu entendo e penso que você também, lendo comigo aqui esse texto, fica muito notório para a gente que não era uma situação clara. Porque enquanto líder, vendo os soldados com medo, se dispersando, era um exército recém-formado, era um exército meio afligido diante do volume dos demais que estavam vindo, isso certamente assustou mesmo. Não era uma situação simples da qual ele tinha ali a defender ali. Mas era exatamente diante de uma situação complexa que ele, diante da grande responsabilidade que estava sobre os seus ombros, que ele deveria liderar e liderar bem os seus soldados debaixo do temor do Senhor, reconhecendo aquilo que era inegociável, daquilo que não podia ser aberto mão, daquilo que devia ser acatado com temor, porque representava acato aquilo que Deus tinha colocado para ele. Ele não devia ter usurpado para si um papel que não cabia, mas ao invés de assumir essa responsabilidade de liderar, de mover homens a confiar no Senhor, num Deus poderoso, num Deus de feitos, num Deus de milagres, num Deus de história, na história do seu povo, de ações miraculosas, ao invés de perceber que ele liderava ali o exército de um Deus que manifestou tantos feitos em tantas batalhas do passado, ao invés de corresponder a isso, ele assume de uma forma particular a liderança do momento, fazendo aquilo que ele bem entendia que devia acontecer, e ele desobedece. Chama a atenção para um outro aspecto, então, que essa atitude de Saul mostra o que para nós? Ele inverteu prioridades.
Ele disse aqui para Samuel, e nós lemos, ele justificou a situação, ele falou assim, olha Samuel, sabe o que é? Os filisteus estavam vindo, e eu não tinha buscado ao Senhor. E você percebe aqui comigo como essa é uma justificativa aparentemente muito atraente, muito convincente? Ó Samuel, eu tinha que buscar o Senhor. Como que a gente ia para a batalha de uma forma que a gente não estivesse pronto, a gente não teria honrado ao Senhor? É isso que ele alega, é isso que ele coloca. Mas é nesse instante que a gente vai perceber então Samuel refutando Saul. Porque buscar ao Senhor era importante, como Saul aqui estabelece? Claro que era. Sacrificar ao Senhor, prestar culto a Ele antes de entrar num grande embate, numa grande situação, era importante? Claro que sim. Mas o que Samuel quer destacar aqui é que mais importante do que e tudo isso era a obediência à instrução do que já estava dada para Saul. Mas Saul, no afã de sacrificar o Senhor para livrar a própria pele, Saul, ele vive a desobediência. Quando ele assume essa atitude, por mais que pareça até aqui um ato de piedade, um ato de primazia ao Senhor, na verdade, ele queria prestar esse culto como um artifício de ter o favor do Senhor para garantir a vitória. Ou seja, ele está aqui nessa situação priorizando a vitória que ele tanto quer, custe o que custasse. Ainda que custasse a obediência a algo que estava claro para ele, ele sacrifica porque de fato ele estava pensando mais na sua própria pele do que de fato em honrar a Deus. E o último ponto que eu destaco aqui para nós é esse aspecto que nós sempre temos que pensar quando a gente olha e observa sobre a obediência, sobre a desobediência também, que tanto uma quanto a outra trazem as suas consequências, resultados, o fruto, o produto, aquilo que se alcança mediante aquilo que se foi feito antes. Não levar a lei do Senhor a sério, com primazia e acima de tudo, como ele deveria, como ele era chamado a levar, trouxe consequências para a vida de Saul, para o seu reinado, para a sua dinastia, para a história da sua família. Tudo isso porque ele desagradou a Deus e ele alcançou desaprovação de Deus. Ele não recebeu a permanência de sua família e dinastia no trono. Isso aqui é algo muito importante para a gente pensar, porque Deus, ele queria alguém que na liderança daquele reino representasse a ele. Mas como ter alguém ali que diante de uma primeira situação de embate, crítica, põe a lei do Senhor, o mandamento do Senhor, o comando de Deus de lado, para priorizar a sua própria decisão, o seu próprio julgamento, aquilo que ele achava que devia acontecer. E isso é muito importante, irmãos, porque esse não é um ato isolado na vida de Saul. Se você continuar lendo aí, eu recomendo que você leia no seu devocional semanal o texto de 1 Samuel, vai mostrar que no capítulo seguinte, Saul volta a desobedecer a Deus. Porque ele faz um voto inconsequente, um voto impensado e um voto que depois ele nem cumpre. No outro capítulo vai mostrar que mais uma vez Deus deu comandos claros para Saul, mas o pessoal veio com um discurso, o pessoal veio com uma conversa pronta, Saul abraçou, recebeu aquilo, quis acatar, quis agradar aqueles que estavam perto dele, achou que mais uma vez ele podia interpretar aquilo que Deus já tinha colocado de uma forma muito claramente para ele. Então nós vemos aqui na vida de Saul uma vida de episódios de desobediência e episódios que, desobedecendo, trazem consequências que implicam em não viver o bom plano de Deus, daquilo que Deus tinha para Saul, para sua família, para o seu reinado e tudo mais. E então, irmãos, olhando para isso, nós temos aplicações muito claras para nós aqui hoje. Como os demais casos na Bíblia, a gente vai ver que esse caso ele faz muito boa base para a gente refletir sobre a obediência, e nós vamos, conforme os pontos que nós vemos aqui, nós vamos aplicá-los para nós aqui hoje. Quero resgatar com você a lembrança de que havia orientação para Saul. E o que isso quer dizer para nós hoje, cristãos, povo do nosso tempo? O que isso implica para nós? O que isso tem a ver para nós?
Quero lembrar, irmãos, que hoje, no nosso tempo, na nossa vida cristã, no governo dos nossos dias, as nossas ações, as nossas decisões, em tudo que fazemos, quero lembrar com você de que há instrução, há orientação da parte de Deus para as nossas vidas. Há instruções e orientações para que a gente obedeça. Sim, obedeça, porque para que mais seriam essas instruções? E esse é um ponto muito importante para nós. Qual a finalidade, afinal, de ter essas instruções? É só simplesmente para a gente conhecer? Isso é um ponto para já chamar a nossa atenção. Porque tem muita gente que às vezes lida com o conhecimento que se recebe da parte de Deus como se fosse apenas informação. Sim, eu sei que Deus quer isso. Sim, eu sei que Deus espera isso de mim. Sim, eu sei que no fundo, Deus nos orienta a isso. Eu sei. Mas isso de alguma certa forma não implica em ação prática de vida. Tem muita gente também que às vezes olha para essa questão das instruções e orientações e acaba lidando com isso como se isso fosse algo do qual fosse interpretativo, mas é para interpretação? Não, a gente vai ver que Deus, Ele deixa para nós claro aquilo que Ele prefere, aquilo que Ele deseja, para que a gente obedeça. A obediência, ela é a consequência da instrução, da orientação dada, e tudo isso por quê? Porque o nosso Deus nos ama, Ele quer o nosso bem, e quando Deus nos comissiona a um chamado de obediência, Ele quer nos contemplar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos visitar com um bom resultado daquilo que Ele nos chamou a viver. Portanto, instruções dadas, orientações, são para o nosso bem, tem a ver com a bondade de Deus querendo nos levar para um bom lugar, para um bom alvo, para um bom objetivo, para as bênçãos que Deus reserva para nós. E isso tem a ver com a nossa vida, tem a ver com aquilo que recebemos de Deus, porque Ele tem colocado sim instruções para a nossa vida, Ele tem colocado orientações para nossas vidas, ou não tem? E a primeira delas e principal está aqui, que é a Bíblia. Irmãos, a Bíblia ela é o nosso guia de fé e prática, e aqui tem instrução para toda a nossa vida. Instrução e orientação para informação, para ficar nesse livro guardado e você simplesmente trazer ele como acompanhante à sua igreja, para você deixar na sua estante de casa e achar que dessa forma você está muito bem acompanhado na sua família por ter esse livro ou livros desse presentes na sua casa? Não, essas instruções são para guiar todas as nossas ações de vida, todas as nossas direções de vida. Isso mostra a importância da gente se nutrir, alimentar e entender que a cada conceito, a cada mandamento, a cada orientação dada, Deus espera disso obediência para as nossas vidas. E Ele espera obediência porque Ele quer nos abençoar por meio da obediência dada. O texto de Deuteronômio vai nos mostrar que a chamada de Deus para o povo de Israel é: olha, povo, prestem atenção, se vocês obedecerem, vocês vão ser maravilhosamente abençoados, mas se por outro lado vocês escolherem o seu próprio caminho e desobedecerem, vocês vão colher o fruto das suas más escolhas de não terem obedecido. Isso é algo do qual nós devemos ter para nós também. O texto bíblico, ele tem tantos e tantos conteúdos, ele não fala no aspecto literal de cada situação da nossa vida comum em pleno ano de 2023. Ele não fala diretamente, explicitamente, mas ele fala. Porque ele nos dá aqui comandos, ele nos dá orientações para que nós vivamos a nossa vida conforme o Senhor espera. Você nunca vai ler aqui um versículo dizendo que, olha, nesse ano, Deus espera que você seja justo, seja correto com o seu imposto de renda. Mas de uma outra forma, em tantos outros preceitos dos quais nós estudamos, nós nos dedicamos, nós nos lançamos, ele vai dizer que nós devemos ser justos, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, viver de uma forma honrada com aquilo que Deus tem colocado às nossas mãos. Deus não vai trazer para você na sua palavra um versículo dizendo o programa que você deve ou não deve assistir na televisão, o site que você deve acessar ou não na televisão. Não vai ter um versículo dizendo aqui, olha, a pornografia é pecado. Não vai ter esse versículo, mas a Bíblia fala de um conceito de moralidade sexual que está aposta para o Filho de Deus, que envolve toda a vida do cristão, que norteia a sua prática de vida orientada à busca de uma vida conforme Deus quer.
visando uma vida familiar abençoada, com o sexo sendo uma grande bênção na vida do homem, jamais nenhuma deturpação em todas as suas expressões daquilo que ele pode significar. Nós não precisamos encontrar o texto explícito aqui, porque de uma forma outra ele está colocado para nós. A palavra de Deus nos ensina sobre tudo, ela nos destaca, ela nos dá orientação, nos dá instruções sobre como nós devemos cultivar nossos relacionamentos, construir nossas decisões de vida, como nós vamos investir nossos recursos, como nós vamos lidar com a nossa fala, com a nossa língua, o que nós dizemos, se nós falamos para bênção ou para maldição, se nós estamos construindo ou se nós estamos sendo agentes segundo a nossa própria natureza para fazer o que Deus não quer. A Bíblia nos dá a instrução para que a gente não viva isso. A Bíblia nos dá a instrução para que a gente tenha critério em todas as nossas decisões de vida. E essa é a importância de nós olharmos e entendermos, está aqui o mandamento de Deus, eu preciso conhecer, entender, depurar isso para que eu obedeça por excelência. Compromissado em querer viver a boa vontade de Deus materializada por meio da obediência na minha vida. Isso é algo do qual nós precisamos pensar, porque todas as nossas ações de vida, todas as nossas chamadas devem ser norteadas pela palavra de Deus. Mas como é triste a gente ver tantos relatos de pessoas que às vezes convivem com pessoas que se dizem cristãs, mas às vezes são mais caloteiros do que aqueles que não conhecem Jesus. Como isso pode ser verdade? Como alguém que flui do Espírito Santo dentro de si pode contar uma piada que não honra a Deus, pode ter um palavreado que não honra a presença do Espírito que é santo que está na sua vida? Instrução dada, a grande questão é o que temos feito dessa instrução. Deus tem colocado instruções para que a gente viva a obediência, também por meio do convívio com a igreja, com o corpo de Cristo. Deus não nos coloca aqui simplesmente para que a gente assista uma reunião juntos um ao lado do outro, mas Deus nos faz igreja para que a gente caminhe junto e em amor, a gente se ajude, a gente se fortaleça, a gente dê suporte uns aos outros. Também por meio da nossa busca pessoal e particular a Deus. Se você buscar ao Senhor no secreto, se você rasgar o seu coração, se você falar como salmista, Senhor, sonda-me e vê se há algum caminho mau e me mostra, porque eu quero mudar, pode ter certeza que Deus vai mostrar das falhas que estão na sua vida e que precisam ser superadas, porque Ele quer que você seja santo como Ele é santo, porque Ele quer te abençoar com a grandeza e a beleza da santidade que Ele tem, e Ele quer comunicar isso ao extremo com a sua vida também. Instruções que são dadas, instruções que são colocadas para que a gente viva a obediência e alcance os resultados dessa obediência. Aplicando um outro aspecto aqui, a situação que Saul lidou era complexa. Eu quero te lembrar aqui que nem sempre, nem todas as vezes, obedecer vai ser simples, obedecer vai ser gostoso, obedecer vai ser fácil. Muitas das vezes vai ser desafiador, vai nos tirar do nosso centro de conforto, porque nós estamos diante de um mundo que não quer agradar a Deus, um mundo que quer deixar rolar, um mundo que quer deixar a vida rolar conforme uma natureza caída, conforme um mundo decaído, conforme princípios que não agradam a Deus. Santidade para quê? A compromisso com Deus para quê? Eu vou buscar o meu interesse, é cada um por si, os outros mais se viram. É esse o mundo e o sistema do qual nós lidamos. Obedecer nem sempre será simples, e vai nos desafiar sim, nos desafiar a enfrentar a nossa natureza que concorre com a obediência a Deus. A nossa natureza, na maioria das vezes, ela vai gritar, ela vai fazer oposição, ela vai fazer dificuldade, ela vai criar obstáculos para que você não obedeça. Mas a grande questão é que Deus nos chama, irmãos, não para que sejamos frouxos, Deus nos chama para que a gente seja valente. E o Espírito de poder que habita nas nossas vidas nos dá condições de obedecer e experimentar as bênçãos da obediência, e isso que nós devemos aproveitar observando o que nós temos olhado para aqui hoje, nessa noite. Então, Ele nos chama para que a gente lide com todos que estão ao nosso redor, sendo exemplos sobre eles, sendo exemplos da obediência, e quando enfrentados, a gente precisa ter uma prioridade clara a defender. Qual será a nossa atitude diante das instruções, diante das dificuldades que surgirem para obedecer mediante os desafios?
Nós vamos viver a obediência. Lucas 6,46, Jesus diz aos discípulos: olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Porque como nós temos dito aqui algumas vezes aqui na igreja, é fácil e gostoso falar Jesus o Mestre, mas a figura do Mestre implica na figura do discípulo e do discípulo que obedece e quer viver igual ao seu Mestre. É simples e fácil dizer: Jesus, você é o meu Senhor, mas não, de nada adianta isso ser uma verbalização para fora se dentro do seu coração você não for alguém quebrantado, submisso ao senhorio de fato de Jesus Cristo sobre a sua vida. Isso é algo do qual Jesus disse aos seus discípulos, a palavra nos diz hoje: não adianta chamá-lo de Senhor e Ele não ser Senhor da sua vida, na medida em que você não o obedeça. Atos 5,29 vai dizer: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Alguns dos apóstolos estavam sendo enfrentados, eles estavam sendo chamados a desobedecer a Deus, eles estavam vivendo oposição, eles estavam sofrendo uma dura perseguição, eles são convocados a uma atitude que não correspondia à vontade de Deus, e a palavra de Pedro para eles é: olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, custe o que custar. Haja o que houver, esse é o desafio da obediência do qual os discípulos, os apóstolos deixam para nós aí na palavra também. Saul, ele inverteu as prioridades, e eu quero chamar a atenção aqui, aplicando para nós, que obedecer implica em ter as prioridades certas. E quais são as prioridades certas? As prioridades de Deus, não as suas. As prioridades que de fato são do Senhor, não aquelas que te parecem melhor, não aquelas que parecem fazer mais sentido para você, não aquelas que são mais agradáveis a você, não aquilo que você buscou racionalizar com o teu pensamento em querer justificar a sua ação. É por isso que obediência implica em submissão a Deus, em se render à autoridade de Deus, em reconhecer de fato, como nós vimos aí, Deus é o Senhor, ou seja, Ele é o dono, e diante desse dono nós correspondemos como servos, como a ideia de escravos que o Novo Testamento fala, como aquela pessoa que era cativa, que tem um dono, que tem um proprietário, não é? Essa ideia que nós devemos entender que Ele é o nosso dono, mas Ele tem o melhor para nós e por isso nos cabe obediência. É por isso que nós somos chamados a corresponder ao que Ele deseja, ao que Ele nos pede, com clareza, entendendo que Ele, ainda que traga em alguns momentos uma escolha que não é aquela que eu compreenda, mas Ele sabe, Ele conhece, Ele tem o melhor. E é por isso que nós devemos pensar nos processos de decisões da nossa vida, a primazia de Deus nas nossas vidas, as prioridades de Deus. Então isso chama a atenção para nós, a importância de não abrir a oportunidade de interpretar as instruções e as orientações dadas, porque isso é uma coisa que nós temos visto muito nos nossos dias. Abre-se o texto bíblico, buscam-se os pretextos para fazer o texto dizer o que eu quero que ele diga. Eu quero que o texto se encaixe exatamente naquilo que me representa, naquilo que é gostoso para mim, naquilo que faz sentido, naquilo que corresponde àquilo que eu quero praticar. Isso não tem nada a ver. Nós vemos que é exatamente isso que Saul faz, e isso é totalmente desagradável a Deus. Isso é totalmente ao contrário ao princípio de submeter-se a Deus. Isso tudo, irmãos, mostra a importância de conhecer a palavra de Deus, porque como você vai ser excelente na obediência de algo que você não conhece? O melhor jogo que se joga é aquele do qual você sabe todas as regras. A palavra de Deus, a conduta do Senhor sobre as nossas vidas está posta e clara, e a grande pergunta é o quanto nós nos dedicamos em conhecer essa palavra para que a gente viva a plenitude, a integralidade em tudo aquilo que ela nos chama a obedecer, para que a gente ouça a voz do Senhor, o comando do Senhor, as prioridades dEle, e a gente assim possa viver aquilo que Ele tem para nós. Precisamos viver as prioridades certas. Outra coisa que eu quero destacar aqui é que muitas vezes, na maioria das vezes, os homens, eles amam priorizar o sacrifício, desde sempre. Porque Saul olhou e falou assim: não pode ir para a guerra sem sacrifício, nós vamos sacrificar.
E no texto adiante, aqui do que depois no evento do capítulo 15 acontece, Saul reincide na desobediência, Samuel vai dizer assim para Saul: olha, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E ele diz: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Ou seja, Samuel está dizendo assim: olha, antes de querer sacrificar, Deus quer te ver obediente, inteiro, integral, aquilo que Ele te pediu para obedecer. Isso está para os nossos dias também. Porque hoje o rito, o ritual, o hábito de vir à casa do Senhor, isso confunde muito as pessoas. Tem muita gente que acha que viver o plano de Deus, a vida de Deus, é ir alguns domingos à igreja, é estar no hall de alguma igreja, é de alguma forma se professar cristão, porque daí de alguma maneira Deus vai te ver do céu lá no hall, e Deus vai falar assim: esse aqui está validado. Quando não? Deus, Ele está olhando dia após dia para a tua vida e buscando a obediência na tua vida. Isso é muito mais importante do que qualquer ato de culto, sacrifício, ato de piedade, rotina, agenda do que você possa fazer. Os homens não mudam. E eles aqui nessa passagem valorizaram tanto isso, que é tão valorizado nos nossos dias também. Outro texto bíblico, Oséias 6,6, vai dizer... Deus dizendo por meio da palavra profética de Oséias, dizendo: olha, sabe o que eu quero dizer para vocês? Eu desejo misericórdia e não sacrifícios, porque era um povo que estava sacrificando, presente no templo, mas não vivia, fora do templo vivia uma vida totalmente desconcertada, fora do propósito de Deus. Deus diz para ele: olha, o que eu quero de vocês é que vocês tenham conhecimento de mim, ao invés de ficarem trazendo tantos holocaustos, porque de nada adianta ofertar, e vocês não conhecem o Deus de vocês no dia a dia, nas atitudes, nas decisões, nos caminhos de vida de vocês. João 14:21, Jesus vai dizer para os seus discípulos: olha, prestem atenção, quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que de fato me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus dizendo: olha, vocês querem saber quem me ama de verdade? Não é quem está dizendo que me ama. Quem me ama de verdade não é quem está verbalizando amor por mim. Quem me ama de verdade é quem entende que eu sou o Senhor da vida dele, ouve os mandamentos que eu coloco para eles e obedece. Esses são os que me amam. Tiago 1:22 vai dizer assim para a gente: olha, irmãos, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque isso é muito presente. Vem-se à igreja, tem-se uma rotina, ouve a palavra, e eu estou me enganando, achando que Deus está se agradando de mim. Errado. Se a tua vida não está comprometida com a obediência daquilo que você está ouvindo, você está se enganando, porque Deus está te olhando com total desaprovação, porque Ele quer algo muito mais profundo para a sua vida. E tudo isso, irmãos, dentro do que nós aplicamos, nós devemos pensar que o que nós fazemos trará nossas consequências. Consequências de bênção para a vida ou consequências da desobediência a Deus, de não ter escolhido pela vontade dEle. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, quando eu obedeço a Deus, por mais que seja difícil, por mais que não seja aquilo que parecia prioritável para mim, aquilo é o que há de melhor, é bom, perfeito e agradável. Mas quando eu desobedeço, eu saio dessa linha. Eu busco aquilo que não é bom, que não é perfeito, que não é agradável. A gente se encanta em dizer assim: não é perfeito, mas é quase perfeito. É errado. Se você saiu daquilo que Deus estabeleceu, aquilo não trará a boa vontade de Deus para a sua vida. Nós devemos pensar nessa vida por inteiro de obediência, que vai trazer as bênçãos e as consequências para nós. Porque nós ficamos muito confortáveis em escolher o que vamos obedecer, em definir onde nós vamos ser fiéis, como se Deus fosse igual a nós. Assim, olha, Deus vai olhar para a parte da minha vida,
Ele vai se agradar e Ele vai deixar o resto para lá. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de subir em árvores para pegar frutas lá perto de casa, e tinha dia que eu olhava no fim da árvore e eu via uma fruta uma ameixa que estava maravilhosa. E aí eu escalava, subia até lá. Só que daí quando eu apanhava a ameixa, eu via que do outro lado ela estava podre. Você acha que depois de ver isso eu tinha prazer em ter aquela ameixa nas mãos? Às vezes a gente vive isso quando a gente vai no mercado, não é? Quando você está selecionando alguma coisa na gôndola aí, não é? Você vê aquilo ali, uma aparência, você acha aquele fruto, aquele legume está maravilhoso, quando você pega do outro lado, ele está comprometido. Você leva esse para casa? Quando você vê algo muito bom por um lado, mas você o inverte e pega exatamente o contrário daquilo, você leva aquilo para a tua casa? Quando você pode ter algo melhor? Imagina Deus olhando para a tua vida e vendo que de um certo lado você está se empenhando, buscando obedecer, mas que você escolhe o que você quer obedecer e outras coisas você não está nem aí. O que você acha que Deus acha disso? O que você pensa que Deus acha disso? Clarice já falou de semeador aqui hoje. O texto de Gálatas 6:7 vai dizer para nós que tudo aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Não tem como você semear uma coisa ruim e colher uma coisa boa. Josué 1:8 vai dizer, olha, não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas de dia e de noite, o tempo todo, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito, ou seja, para que você obedeça, e só assim os seus caminhos serão prósperos, abençoados, e você será bem-sucedido. Deus animando pessoalmente Josué. Irmãos, nós temos que olhar para toda essa reflexão dessa noite e pensar a nossa vida de obediência. Que servo do Senhor você tem se feito ser? O que você vive na sua vida hoje é o que você está colhendo como fruto de obediência ou de desobediência. E o que você está fazendo no hoje que vai definir o que você vai colher. Eu quero que você pense na sua vida, eu quero que você pense em como Deus tem te visto, como aquele que obedece ou aquele que desobedece. Você é alguém comprometido com o propósito, com a ação de Deus na sua vida? Ou você tem feito o teu caminho como o caminho de Saul? Interpretando as orientações colocadas, escolhendo o que quer obedecer, definindo as prioridades segundo você mesmo, achando que Deus vai validar as tuas escolhas que são segundo o que você mesmo escolhe e que desconversa com aquilo que Ele já pré-definiu para a tua vida. Você precisa olhar para isso e pensar sobre o teu ser, sobre o teu coração, porque não adianta querer fugir disso. A obediência ela é fundamento, a obediência ela é um chamado de Deus para a tua vida. O Deus que é santo, o Deus que é perfeito, o Deus que é o Deus do todo, o Deus que é o Deus da história por inteiro e quer realizar grandes bênçãos na sua vida, mas Ele não vai ficar mimando gente que não quer viver dentro da bondade dEle, dentro de gente que não busca a vontade perfeita e agradável com Ele. Ele deixa o caminho da decisão, da obediência e da não obediência nas suas mãos. E o que você tem escolhido? O que você tem vivido? O que você tem definido dia após dia na sua caminhada de vida? A sua vida é um palco, é um lugar no qual instruções dadas são obedecidas ou são buscadas para serem experimentadas cada vez mais segundo o conselho do Senhor? Ou você tem vivido uma vida de ritos, de rituais, de sacrifícios, enganando a você mesmo? Esse é um tempo do qual você deve olhar para si mesmo e você deve orar, e esse é um tempo do qual Deus estabelece como um tempo de trabalho na sua vida, porque se há coisas na sua vida que não estão apropriadas, eu te convido a orar nesse instante, coloque-se diante do Senhor. Sabe, não se trata de olhar para as coisas que são certas, legais e corretas na sua vida e achar assim, Deus está me aprovando porque eu tenho aqui traços de obediência. Mas você é obediente por completo ao Senhor? Você é alguém que tem buscado toda a integralidade de obedecer em tudo aquilo que Deus coloca na tua vida? Porque Deus ele quer te abençoar muito. Deus ele não quer que você viva alguns benefícios por acato e obediência a Ele, mas você não esteja comprometido com Ele por inteiro.
Jesus fala: venham viver o meu amor, venham colher dos bons frutos, os bons resultados que eu tenho para vocês, para a vida de vocês. Me amem, me obedeçam, sigam comigo e eu vou abençoar, eu vou me revelar a vocês, eu vou trazer as primícias do Pai para a vida de vocês e vocês serão felizes dentro de uma vida de obediência. Nós cantamos aqui hoje, se o Senhor olhar para nós, o Senhor verá que nem tudo que está dentro de nós está ainda correto, adequado, e esse é um tempo para você pensar no seu interior e pedir: Senhor, me dá um coração igual ao teu, coração da obediência, coração do quebrantamento, coração que quer orar, não se vangloriando de onde você tem acertado, não, mas oração que se quebranta, uma oração que se quebranta diante de Deus em perguntar: Senhor, onde ainda está errado? Senhor, onde ainda pode ser melhor? Senhor, ainda onde eu tenho que obedecer mais e mais? Onde da vontade perfeita, agradável, soberana ainda precisa acontecer na minha vida? Senhor, se me falta instrução e conhecimento para que eu te obedeça, eu quero saber, eu quero receber, eu quero buscar, eu quero conhecer a Tua palavra, porque eu quero viver toda a obediência que o Senhor deseja da minha vida, para viver a bênção da obediência e não ser chamado mais nunca como alguém que vive escolhas de desobediência na sua própria vida. Somos chamados, temos uma nova história, enquanto filhos de Deus, os que são filhos de Deus, nós somos chamados para viver uma vida de obediência, mostrando a luz de Jesus para o mundo. Mas essa luz a gente só mostra quando a gente ama o Mestre e obedece Ele em tudo, não é em algumas coisas não, não é em partes não é só naquilo que a gente acha que deve não, mas até naquilo que nos custa, naquilo que nos é difícil, nós devemos colocar diante do Senhor. Eu convido você que fique em pé, vamos orar nesse instante, vamos encerrar esse tempo com a palavra de Deus e coloque-se diante do Senhor. Esse é um tempo seu secreto com Deus, o teu coração é um lugar do qual o Senhor observa, e coloque-se diante dele. Permita que a palavra de Deus transforme você, conforme nós cantamos. Viva assim esse desejo de ser transformado e viver um novo coração mais e mais cadenciado à obediência. Senhor, é assim que nós estamos aqui na Tua presença, olhando e vislumbrando a Tua palavra, naquilo que ela nos desafia a sermos plenos, inteiros em Te obedecer. O Senhor é o dono de toda orientação, de toda a instrução na justiça suprema do céu, a justiça que não falha. E o Senhor, maravilhoso que é, o Senhor coloca a Tua palavra nas nossas mãos. O Senhor, ó Pai, concede o Teu Santo Espírito àquele que já definiu a Jesus como o Senhor da sua vida, um Espírito que ensina e conduz por um caminho de obediência. O Senhor usa uma igreja que está convocada para ajudar uns aos outros aqui a caminhar em atos em busca de obediência. E Senhor, que nós assim sigamos comprometidos em viver aquilo que o Senhor nos deixou para obedecer. Tira do Teu povo a vista grossa, tira do Teu povo a ignorância, tira do Teu povo, ó Pai, aquilo que tantas vezes concorre o tempo todo com a relação à obediência. Tira os encantos do mundo, mas dá um coração quebrantado, um coração que deseja viver na sua própria vida aquilo que tem tudo a ver com Jesus. E limpa o Teu povo, ó Pai. Limpa o Teu povo de tudo aquilo que é traço de desobediência, aquilo que não tem a ver com a Tua vontade. Pai, revela nos corações aqui presentes, Deus, que haja um quebrantamento, um transformar na Tua presença, de desejar por renovação na Tua presença, porque o Senhor faz isso, o Senhor nos faz valentes para vivermos obediência dia após dia das nossas vidas e colhermos as bênçãos dessa semeadura nas nossas vidas e caminhada. Seja assim na vida dos que aqui estão, Pai. Nos desafia uma caminhada de obediência, de entrega, de compromisso com o Senhor. Uma vida que mostre, Senhor Deus, um coração igual ao Mestre, igual ao do Mestre, na vida dos Seus muitos filhos aqui presentes que participam da Tua palavra nessa noite. Assim que nós clamamos, ó Deus, porque não há outra vida possível para o Filho de Deus. Não há outra vida possível para o servo, Pai, de Jesus, para o discípulo de Jesus, senão a vida do amor a Deus e de se obedecer os Seus mandamentos e experimentar as bênçãos que só Ele tem.
É assim que nós oramos e clamamos nessa noite, ó Pai. E eu coloco a tua igreja aqui diante do Senhor. Leve ela a esse compromisso de viver obediência em todos os seus dias, da sua igreja, o coletivo aqui manifesto, Pai, mas o individual de cada um que escuta o que o teu Espírito diz à igreja nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós assim te oramos juntos, ó Pai. Eu oro, eu clamo pelo teu povo nessa noite.